Eu vou colocar aqui no chão.
Boa tarde, queridas irmãs. Nós gostaríamos de agradecer a presença de cada uma de vocês, especialmente as irmãs de fora, né? A gente sabe que é um pouco mais difícil para estarem aqui, né? Nós estamos com as irmãs de Avaré, de Botucatu, de Jaú, né? E as irmãs aqui de Bauru também. Nós vamos iniciar cantando o hino 181. O fim se aproxima. Atrás do banco tem alguns hinários. E a Cíntia vai estar regendo para nós. E a irmã Raquel Marques, da ala Marechal, vai estar oferecendo a primeira oração. O fim se aproxima, os tempos expiram, a fé divulgai como Deus nos mandou. O fim se aproxima, os tempos expiram, a fé divulgai como Deus nos mandou. Avante, mãos, os sinais se cumpriram. Deus já seu reino de novo fundou. E Deus já seu reino de novo fundou. A paz proclamai aos recantos extremos, na hora final, anunciai ao redor as dores e penas cruéis que sofremos, terão recompensa no melhor, terão recompensa no mundo melhor. O ódio é a força que ao mundo governa, bem é a luta que vibra a paz, mas Deus nos promete a vida eterna, se por sua senda desviar, se por sua senda valente desviar, nas provas da vida guiai-vos à frente, Jesus é o farol, Satanás quererá, pois Cristo não nega, não fará diferente. Se for desviar, Ele vos salvará. Se for desviar, Ele vos salvará. Nosso bondoso amado Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por estamos aqui juntos, desprezando essa socorro, nas atividades de analisamento. Somos gratos a Ti por esse Evangelho, por Jesus Cristo é nosso Salvador, nosso Redentor. Pedimos ao Pai uma bem especial sobre cada uma de nós, de nossas famílias, e que possamos, Senhor, aprender essa atividade e colocar em prática em nossas vidas. E essa oração fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de nós passarmos para o nosso especialista, e um carinho especial, um agradecimento especial, viu, Marcos, por ter aceitado esse convite. Nós sabemos que ele desenvolve um trabalho muito bonito, vocês vão conhecer um pouquinho com a fala dele, tá bom? Esse tempo que nós vamos estar um pouquinho com ele. Eu só gostaria de complementar dizendo assim, ó, nosso Pai Celestial criou essa linda terra
com toda a sua abundância, para o nosso benefício e uso. Seu propósito é o de prover nossas necessidades, ao seguirmos com fé e obediência. Ele nos ordenou amorosamente que preparássemos todas as coisas necessárias, para que, caso sobreviesse a adversidade, pudéssemos cuidar de nós mesmos e de nossos vizinhos e apoiar a liderança da igreja à medida que eles cuidam das pessoas. Então, nós somos advertidos e orientados a ter fé e obediência. Né? Então, para a gente obedecer alguma coisa, a gente precisa conhecer. Então, muitas de nós conhecemos, às vezes, um pouquinho desse assunto, mas hoje vamos ter a oportunidade de ampliar o nosso conhecimento e de diversas maneiras poder obedecer a esse que eu acredito que é o mandamento também do Senhor para nossas vidas. Tá bom? Então, eu vou passar o tempo para o irmão Marcos, para que possa... Tá bom. Irmãs, nós temos várias cadeiras aqui perto da porta, para cá também. Podem organizar da forma que está mais fácil para vocês. O som está baixo, é isso? Baixo? Eu vou aumentar, senhora. Eu vou passar o tempo para o irmão Marcos. Para cá, minha esposa perguntou para mim: você está nervoso? Eu falei assim: não. Mas era mentira, bastante nervoso. Porque, apesar de ser uma paixão minha, fazia muito tempo, conhecer um pouquinho, uma coisa é você fazer e conhecer, outra coisa é você passar para as outras pessoas, né? Então, eu estou um pouco nervoso, espero que os irmãos, as irmãs e os irmãos me ajudem a me acalmar um pouco. Irmãos, geralmente, eu já participei de vários treinamentos sobre armazenamento e já fiz parte de muitos grupos sobre sobrevivencialismo, que é uma coisa que eu gosto muito, um tema que eu sou apaixonado. Mas uma coisa que eu percebi muito com o tempo é que as pessoas se focam muito nas técnicas de longo prazo. Então, eu queria, hoje, iniciando com vocês, fazer algumas perguntas para me ter uma noção de como cada um está nesse tema. Aqui, tem alguém que faz armazenamento que tenha hoje um armazenamento superior a 6 meses? Pode levantar a mão. Então, são 5 pessoas, 6 pessoas, comigo 7. E acima de 3 meses. Só essas mesmas, né? Então, uma coisa que eu percebi, ensinando da minha família sobre isso, é que eu fiquei anos tentando ensinar eles técnicas de armazenamento de longo prazo. E nunca eles faziam, porque dá trabalho, exige um pouco de organização e planejamento, e muitas pessoas acabam, até começando, mas desistem logo de cara. O que eu queria passar hoje no treinamento pode parecer estranho para a maioria de vocês, mas não é tanto sobre as técnicas de armazenamento, é mais sobre o básico, o que o Senhor pede para nós. Se a gente lê ali, ó, é essencial. Está muito baixo ainda? Você consegue ler? Marina? Consegue ler? Incentivamos os membros da igreja em todo o mundo a preparar-se para as adversidades da vida,
fazendo um armazenamento básico de mantimentos, água e uma poupança em dinheiro, de 3 meses a 6 meses. Exatamente. Muito obrigado, irmã. Então, sabe quem que falou isso? A primeira presidência. Então, ou seja, ela não quer que vocês armazenem para 30 anos, para 10 anos, para 20 anos. Ela quer que você faça o essencial, o básico, de 3 a 6 meses. Só que eu percebo que o foco geralmente é nas técnicas de armazenamento para 10 anos, 20 anos, 30 anos. E o básico ninguém está fazendo. Que é, ou pouquíssimas pessoas estão fazendo. Que é o que o senhor está pedindo para nós. Que é de 3 a 6 meses. Nesse livreto que fala que tem essa citação, fala também que nós não devemos fazer dívidas para poder fazer o armazenamento. Nós devemos agir com cautela e fazendo aos poucos. Aí eu pergunto para os irmãos, é tão difícil assim fazer de 3 a 6 meses? Geralmente, quando você para pensar, você acha que não, né? Porque, 3 a 6 meses, tirando a questão financeira, que para muitas pessoas é um problema, geralmente você pensa que é algo simples. Mas, irmãos, não é tão simples assim. De 3 a 6 meses é um espaço bem grande que vai na sua casa. Não é uma coisa muito simples de se fazer se você não soubesse organizar. Então, hoje o que eu quero ensinar é você fazer o básico. Porque a maioria, se eu terminar o treinamento hoje e conseguir pelo menos que 20% de vocês que não fazem comecem a fazer o armazenamento, pelo menos o essencial de 3 meses, eu já vou ficar feliz. Porque a gente vê que a grande maioria pode até conhecer as técnicas, pode até saber sobre o tema, mas acaba não conseguindo aplicar na sua vida. Por quê? Porque é difícil para ele, muitas vezes por falta de tempo, precisa de uma certa organização, precisa de limpeza, precisa de espaço. Então, as pessoas, muitas vezes, elas acabam deixando de lado por causa de coisas simples, mas que fazem diferença em suas vidas. Então, vamos lá. Marcelo, você pode anunciar que tem um carro atrapalhando a entrada da garagem ali? Para se alguém tiver um carro Tigo. Tigo, é. Irmãos, o irmão acabou de anunciar que tem um Tigo que está atrapalhando a entrada da garagem. Se puder dar à disposição. Obrigado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria... a gente precisa entender o que é necessário para ter um armazenamento básico. Então, hoje nós vamos começar pelo alimento. Quantas calorias um ser humano precisa por dia? Se comer 1.500, somente vai emagrecer. O ideal é de 2.000 a 2.500. Se você comer 1.500, é melhor você não fazer muito exercício durante o dia. Entendeu? Ficar só deitado. Porque você provavelmente vai emagrecer. Mas numa situação de crise, 1.500 é melhor que nada, né? Tá tão bom assim? Então tá. Então você precisa de mais ou menos 2.500 calorias. E quanto de água um ser humano precisa por dia? Exato. Precisa no mínimo 2 litros. Mas algumas pessoas maiores, como eu, por exemplo, precisa de mais. Precisa de 4. Eu preciso no mínimo 4. Mas depende de cada pessoa. Não sei se vocês sabiam disso. Quanto maior a pessoa, mais água ela precisa. Tem uma conta. Eu, por exemplo, preciso de mais. Mas, quando a gente calcula por armazenamento, você pode pensar em 2 só para o seu consumo. Mas você vai precisar de água para fazer o seu alimento. Você vai precisar de água para fazer uma higiene básica. Então, no mínimo, 4 litros por pessoa. Então, se nós parássemos para pensar só na água, por mês, um adulto gastaria em torno de 90 a 100 litros só para beber e fazer comida e uma higiene básica. Não estamos tomando banho não, tá, irmão? Higiene básica. Então, 90 litros de água
é bastante água. Para 6 meses, água engarrafada seria quase metade de um cômodo de 5 metros. Entende o que eu estou falando? Por isso que quando a igreja, o Senhor está pedindo para nós de 3 a 6 meses, é porque realmente ocupa um certo espaço e é necessário uma certa organização para poder controlar tudo isso. Só que, na maioria das vezes, a gente está tão focado no longo prazo que não percebe que o que você precisa mesmo é só isso aqui, 3 a 6 meses. Se você puder fazer mais do que 6 meses, maravilhoso. Eu tenho um cômodo lá na minha casa que eu não uso. Vou fazer um cômodo inteiro só de armazenamento. Eu tenho um porão, tenho uma chácara, vou fazer um cômodo. Maravilha! Se você pode, faça. Mas não é isso que o Pai Celestial espera de nós. O que ele está pedindo para nós é o essencial, de 3 a 6 meses. Então, se nós pudermos nos comprometer com nós mesmos, de nos prepararmos para 3 a 6 meses, ok, fica de novo. Então, vamos continuar. A irmã comentou aqui agora, no que ela leu, sobre. Qual que era a. Se estiver preparado, se estiver despreparados, não tem. Estou longe, hein? Mas assim? Ah! Assim eu fico parecendo um cantor. Não, mas isso é possível. A parte que você lê. Você lê. Não, esse aqui é o. Você lê esse aqui? Aqui, ó. Nosso Pai Celestial criou essa terra linda com toda a sua abundância para o nosso benefício e uso. Essa parte me chama muita atenção, porque muitas vezes a gente não percebe que os próprios alimentos, eles já têm uma durabilidade muito boa propriamente deles. Então, o que eu quero dizer hoje? Uma coisa que eu quero ensinar hoje, que não sei se a maioria aqui que não tem o hábito de armazenar, acaba deixando de lado. A durabilidade do próprio alimento. O alimento, muitos alimentos, principalmente os grãos, eles têm uma grande durabilidade sem você fazer quase nada. Só por você ter ele guardado, ele já dura muito tempo. Então, muitas vezes, você não precisa de grandes técnicas para armazenar. Por exemplo, de 3 a 6 meses, você não precisa de técnica nenhuma. A validade do alimento já é maior que essa. A grande maioria dos alimentos já é maior que essa. Então, você não precisa de grandes técnicas para fazer um armazenamento essencial. O que você precisa é limpeza, organização e um planejamento. Eu queria passar hoje para vocês. Então, vamos lá. Eu separei aqui alimentos de longa duração, mas eu quis passar algumas coisas, porque o básico que você precisa ter para armazenar são carboidratos, proteínas e gorduras. O que um adulto precisa? Ele precisa de mais ou menos de 5 a 7 quilos por mês de carboidratos, de 3 a 5 quilos de proteínas e de 1 a 2 quilos de gordura para sobreviver. Isso é o que o adulto precisa. Então, você precisa armazenar muito além disso para sobreviver, não? Eu gostaria de ter uma bolacha recheada. Pode, mas é necessário? Não. A ideia de armazenamento não é o que você quer, mas sim o que você precisa. Então, quando você vai armazenar, o foco é focar naquilo que é essencial, naquilo que você precisa. Eu posso, sei lá, guardar um quarto inteiro de bolacha recheada? Pode.
Mas é essencial? Não. Você vai precisar. Vai ajudar no momento de fome? Pode até ajudar. Mas não é o essencial. O essencial é isso aqui. Ali eu separei alguns alimentos que são muito fáceis de armazenar, como carboidratos, e que duram muito tempo, como arroz, macarrão e aveia. Alguns alimentos que são muito bons com proteína, que são fáceis de armazenar, como feijão, lentilha e atum. Tem gente que gosta de sardinha, pode ser sardinha também. E gorduras, óleos, azeite, pasta de amendoim. Se você focar só nesses alimentos, você já vai ter o essencial. Ah, eu gosto de chocolate. Pode armazenar também, irmãos, mas o foco é a gente tentar buscar o essencial. O essencial não precisa de muitas coisas. O essencial é isso. Se você tiver isso armazenado, na questão alimentar, é suficiente. Eu, particularmente, acho que se você for armazenar feijão por mais do que 6 meses, não é uma coisa muito legal. Eu, particularmente, não gosto, porque o feijão endurece muito e é muito difícil comer ele depois de 6 meses. Então, eu focaria mais na lentilha, que é mais saudável. Na minha opinião, é mais saudável, tem mais proteína e vai ser muito mais fácil de preparar depois. Mas vai de cada pessoa. Se você tiver um espaço no seu quintal, você pode plantar feijão, por exemplo. 1 quilo de feijão dá quase 40 depois de plantar. Então, você vai ter feijão por muito tempo se você tiver um espacinho para plantar. Mas o que eu quero focar? Muitas vezes, a gente foca em coisas que não são necessárias para o armazenamento e deixam o que é essencial de fora. Outra coisa que eu gosto de explicar sobre o armazenamento. Quando a gente vai focar, por exemplo, nos cereais, muitas pessoas falam assim, mas não tem farinha ali. O Pai Celestial, ele fez os grãos por um motivo. O motivo é que ele dura muito mais como grão. Então, vamos supor, se você quer fazer um armazenamento de longo prazo com trigo, por exemplo, evite fazer farinha. Porque a farinha de trigo ela não vai durar muito tempo. O que dura mesmo é o trigo, o grão de trigo. Então, se você quer ter farinha para muito tempo, armazena o grão, depois nós vamos ensinar as técnicas para isso, e depois você mesmo faça o processo para transformar em farinha. Porque se você tentar armazenar a farinha, ela não vai durar muito tempo. Porque o Pai Celestial ele fez tudo com muita inteligência. Os grãos, eles duram mais do que farinha. Por isso, eu particularmente evito armazenar farinha, a não ser que seja dentro do período essencial, porque daí eu uso ela dentro daquele período da própria validade dela. Mas há pessoas que preferem armazenar. Então, pode armazenar, só que a longo prazo, ela não vai durar tanto. Por exemplo, o macarrão, eu tenho amigos que abriram pacotes que ele armazenou há 10 anos atrás e o macarrão está perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, o macarrão, ele resiste muito tempo. O arroz, mesma coisa. Tem até uma parte na biblioteca da igreja que fala sobre a validade dos alimentos, e o arroz, por exemplo, é mais de 30 anos armazenado. Então, se você armazenar ele corretamente, ele dura mais de 30 anos em grãos. Então, tipo assim, existem muitas... A durabilidade dos alimentos, ela natural deles, é muito alta. Então, você não precisa de grandes técnicas. Muitas vezes a gente... Por isso que eu chamo muita atenção disso. Porque quando eu entrei e comecei a estudar sobre o tema, eu também focava em aprender técnicas. Focava porque eu achava, nossa, que é necessário, não sei o quê. E eu gostava muito também de aprender técnicas novas. Mas depois de um tempo eu percebi que não era tão necessário. Por exemplo, vocês sabem por que é utilizado a canela em pau? Ou o cravo da Índia? Por que nós utilizamos? O alho, a folha de louro. Alguém aqui sabe? Então, vamos lá. Eles acabam, por causa do seu cheiro,
eles acabam fazendo com que o alimento que está ali não tenha aquelas carunchos, aquelas coisinhas que aparecem geralmente no arroz. Só que isso se tiver fechado. Fungos geralmente é mais com água. Então, se você tiver com o alimento úmido, ou algo úmido, por isso que tem muitos especialistas que não gostam de colocar alho. Porque o alho ele tem uma umidade natural dele. Tanto que se você usa, quando vai abrir, ele está sequinho. Exato. O alho tem uma umidade natural dele. Então, dependendo da quantidade de alho que você coloca e como estava o alho, ele pode até estragar o seu alimento. Não estou dizendo que ele é ruim, tá, irmãos? Eu faço com alho também. Mas o alho é um doce que você tem que tomar um pouco de cuidado. Você não deve colocar muito, porque por causa da umidade ele pode acabar gerando fungo na sua comida e estragar toda a comida que você armazenou. Então vamos lá. Esses 4 são muito legais na questão de técnicas para armazenamento de longo prazo, mas a função deles, nada mais, eles não é. Muitas vezes eu aprendi no início que o alho ajudava a tirar o oxigênio de dentro da garrafa PET. Não é verdade. O que ele faz é, com o cheiro dele, ele evita com que surja esses carunchos, esses micro-organismos se proliferem dentro do seu armazenamento. Então, essa é a função de todos eles. A maioria das pessoas utilizam esses dois, alho e folha de louro, para alimentos que você quer preservar salgados. E esses daqui para alimentos doces. Então, vamos supor, eu quero preservar uma farinha de trigo para fazer bolo. Então, vamos usar o cravo e a canela para ajudar. Agora, se eu quero usar essa farinha depois de 4 anos para fazer algo salgado, provavelmente vai sair com gosto de canela e de cravo. Então, não é tão legal. Então, se você for usar a sua farinha para isso, é melhor você fazer com a folha de louro, entendeu? Então, a função é diferente. Então, esse tipo de conhecimento é válido. Mas isso é o que eu estou falando, é para armazenamentos de 2 anos para frente. E não é o nosso foco. O foco que o Pai Celestial pede para nós é de 3 a 6 meses. Então, o que eu queria tentar focar mais nisso é focar nisso, principalmente, nos 3 a 6 meses. Amor, você pode vir aqui um pouquinho? Eu quero mostrar para vocês o que eu costumo fazer para armazenamento essencial. Eu costumo fazer algo que nem todo mundo tem o hábito de fazer, porque é diferente. A maioria das pessoas que conhecem armazenamento, elas focam naquilo que eu falei, nas técnicas de longo prazo. Eu já prefiro focar no essencial. E o que eu posso fazer de longo prazo, eu também faço. Mas, para mim, o foco principal é no essencial. Para armazenamento essencial, irmãos, você não precisa de técnica nenhuma praticamente, você só precisa de organização. Organização, limpeza, planejamento. Essa caixa inteira aqui, tem alimento para 3 adultos por 1 mês, comendo mais de 3.000 calorias. Não precisa. O que eu quero mostrar para vocês? Não precisa, não. Com uma única caixa, eu consigo ter alimento para 3 adultos por 1 mês, sem tomar grandes espaços. Aqui tem proteína,
gordura e carboidratos suficiente para 3 adultos por um mês, cumprindo todas as necessidades. Ainda tem até coisas como... tem coisas diferentes aqui que eu coloquei, como, por exemplo, proteína de leite, que é o whey, né, que muitas pessoas conhecem. Tem, por exemplo, massa de bolo. E eu vou falar para vocês, de tudo aqui, a coisa que vai vencer mais próxima vai vencer daqui 7 ou 8 meses. Ou seja, passa daquele prazo. Você pode ter caixas assim na sua casa. Se você tiver 6 caixas dessas, já dão 6 meses. Não ocupa muito espaço. Detalhe, essas caixas, elas encaixam uma na outra. Essa não tem rodinha, mas aquela lá tem rodinha. Então, até para locomover é fácil. A única coisa que você precisa se atentar, quando você for comprar a caixa para armazenar o alimento assim, você não pode pegar aquelas caixas que tem BPA. Tem que ser caixa livre de BPA, que é aquela substância que pode soltar no alimento e te fazer mal. Mas hoje em dia, quase todas as caixas de plástico são livres de BPA. Mas, mesmo assim, quando for comprar, confere se é livre de BPA. Só isso. Do restante, você pode armazenar dentro da caixa. E eu, por exemplo, coloco uma fita do lado da caixa dizendo que, por exemplo, a coisa mais próxima vai vencer daqui 7 meses. Então, consumir tal data, 7 meses daqui, por exemplo. Nós estamos em junho, dezembro. Tem que consumir em dezembro. Tem coisas aqui que vão durar 2 anos. Mas, se daqui 6 meses eu usar essa caixa, é maravilhoso. A coisa que vai vencer mais rápido vai vencer daqui 7 meses. Então, dá Você pode programar para comprar. Exato! A minha ideia, quando eu falo, é exatamente essa. É focar em tudo que você faz a mais, você vai colocando nessa caixa. Daqui 6 meses, você usa ela e repõe uma nova. Então, você sempre vai ter o seu armazenamento para 3 ou 6 meses. Pronto. Minha casa é apertada. Não dá. Então, faz 3. Faz 3 caixas dessas. O que eu estou querendo dizer? Qual que é a minha ideia principal hoje, irmãos? É tentar mostrar para os irmãos que não é tão difícil, que é simples de fazer, não ocupa tanto espaço assim, não é necessário técnicas mirabolantes. Não é necessário. As técnicas são importantes para longo prazo? São. Mas não é isso que o Pai Celestial está pedindo para nós agora. O que ele está pedindo para nós é de 3 a 6 meses. Se nós tivermos o essencial de 3 a 6 meses, nós já estamos fazendo o essencial. Se nós pudermos fazer mais, temos condições. Eu, particularmente, quando eu comecei, irmãos, a minha ideia era fazer 3 meses. Gostei do negócio, comecei a fazer para 6. Gostei, hoje estou fazendo para 2 anos. Então, tipo assim, eu acho que é como uma criança. Quando você nasce, você está acostumado, todo mundo te levando, né? Tá tudo quanto é lado. Aí você começa a engatinhar, e você fala, nossa, é legal engatinhar, agora eu posso ir onde eu quiser. Aí depois você levanta pela primeira vez, e você fala, opa, é legal, gostei de andar. Daqui a pouco você está correndo. É ou não é? É assim, a mesma coisa é com todas as outras coisas na minha visão. A gente começa com o básico, começa com o essencial. Vai fazendo, vai montando essa caixa de maneira simples. E que logo em seguida vocês vão perceber que rapidamente vocês vão ter uma caixa completa dessa, vamos supor que na sua casa tenha mais do que 3 pessoas, ou menos do que 3 pessoas. Aí você pode equiparar em cima daqueles números que eu coloquei lá, de 5 a 7 quilos de carboidrato. Carboidrato pode ser esses daqui, pode ser outros, podem ser outros. Mas eu acho que esses daqui são os que têm a durabilidade maior e que vão atender tudo que o corpo humano precisa. Por isso eu coloquei só esses 3. Por quê? Você pode, por exemplo, uma coisa que eu gosto, esse macarrão com lentilha. Ele tem ele é um macarrão com proteína, a proteína da lentilha. Então o que acontece? Você ao mesmo tempo que está comendo carboidrato, você está comendo proteína junto. Então, é uma coisa que
Eu, particularmente, gosto. Então, eu prefiro comprar ele. Mas eu tenho de outros que não são com lentilha. O que eu quero dizer, irmãos? Não é necessário algo mirabolante. É algo simples. Vamos focar no simples. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode. Achei bem prático, mas a gente faz assim, eu vou fazer um pacote de arroz. Então, sem a validade, eu não lembro. Isso é um ano. Geralmente é um ano. O que compensa mais? Eu guardar isso numa garrafa, que vai durar mais tempo. Quanto tempo dura na garrafa, se eu armazenar? 30 anos se armazenar corretamente. Mas é aquilo. Você vai ter alimento para 30 anos. Porque se você não tem, muitas vezes você vai só desperdiçar tempo e organização. Entendeu? Por isso que eu estou falando. Se você não, se o seu foco não é tudo isso de armazenamento, armazenar para 10 anos, para 5 anos, para 2 anos, você não tem necessidade. Agora, se o seu foco é armazenar para muitas pessoas e bastante tempo, aí sim, vamos supor, eu e a minha esposa, lá em casa moramos só nós dois. Mas eu sempre armazeno para 3 pelo menos, porque eu sei que se acontecer alguma coisa e meu filho ficar com fome, ele não vai ficar só eu, que com certeza ela vai tirar de comida para ele. Então eu já, não sou bobo, né? Armazeno para 3. Já incluo ele junto, porque eu já sei que se der problema, vai sobrar no meu. Então, mas assim, existe uma praticidade bem maior assim, na caixa. É basicamente o que a gente faz lá em casa. E se eu não entendia muito bem nas garrafas, se eu achava que era pelo menos um ano. Você está falando de 3 a 6 meses, né? O arroz, assim, isso é uma coisa, uma informação que muitos irmãos acabam não sabendo, por causa que hoje em dia tem muita gente que faz na internet e em vários outros meios de comunicação e tal. E cada um tem uma técnica diferente. E posso falar para vocês, irmãos, a maioria delas é boa, tá? Não tem assim, nenhuma grande dificuldade para fazer. Por quê? Porque o alimento em si, ele dura bastante, principalmente os grãos. Então, a não ser que você cometa um erro muito grande, ele vai durar. O que seria um erro muito grande? Por exemplo, eu vou armazenar essa garrafa está suada. Vai mofar e vai estragar. Mas não é por causa do técnico, foi porque você não deixou secar a garrafa corretamente, ou não higienizou ela corretamente. Então, por exemplo, quando você vai... Hoje eu vou ensinar também sobre higienização. Mas a ideia principal é, os alimentos, eles já têm uma durabilidade muito boa, irmãos. Não há necessidade de usar grandes técnicas para armazenar. As técnicas são legais? São legais. Elas ajudam para longo prazo? Ajudam, são essenciais para longo prazo. Mas não é isso que o Pai Celestial está pedindo para nós. O que ele está pedindo para nós é o essencial. Se no futuro você gostou tanto dessa ideia, sentiu que quer, deseja e necessita e tem condições de fazer para mais tempo, faça. Aí comece a fazer com garrafas, comece a fazer com técnicas mais sofisticadas. Mas a ideia essencial hoje, irmãos, que eu quero deixar para vocês é: não é necessário tanto. O que é necessário é o essencial. O essencial, irmãos, é focar em alimentos que já têm uma certa durabilidade e que vocês não vão ter quase trabalho nenhum. Ou vocês acham que é mais difícil montar essa caixa aqui ou colocar, sei lá, 50 quilos de comida dentro de garrafas assim? Entende? Por exemplo, o leite em pó. Eu vi já várias pessoas tirando o leite em pó da lata e colocando em garrafa. Isso é loucura, você estragou o leite em pó. Se você deixasse ele na lata, ele ia durar 1 ano e meio. Tirando da lata, ele vai durar 3 meses, 4. Entende? Então, tipo assim, a maioria dos alimentos, se você deixar ele dentro do próprio pacote dele, ele vai passar de 6 meses, que é o que é essencial. Está mais preservado, né? Vai estar mais preservado assim. Bom, eu concordo plenamente com tudo que você falou, tá? Em primeiro lugar. Mas é que minha experiência não foi muito positiva. Eu estava tentando fazer para 1 mês para começar. O que eu consegui foi fazer um estoque legal de sardinha, atum, que é uma proteína legal para ter.
e comecei para os grãos. Só que eu falei no caminho. Eu tinha um pacote de 5 quilos que eu pretendia colocar na garrafa. E hoje eu pegar ele para trazer e estava todo estragado. Mas aconteceu um incidente, né? No sifão da pia teve um vazamento, eu fui checar tudo lá e estava tudo ok. Eu não vi que tinha chegado no almoço. Para mim estava seco, mas chegou. Aí fiquei refletindo sobre essa situação, né? De pôr ou não na garrafa. A gente não sabe, na verdade, qual situação a gente vai enfrentar. A gente não sabe quais são os desafios. Colocar na garrafa vai evitar uma enchente ou qualquer outra situação, uma proteção para esse alimento. Não para daqui a 30 anos, mas para que ele seja conservado até o consumo. Então, acho que é bom refletir esse ponto, porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar, sabe? Hoje, ao querer pegar esse pacote 5 quilos para trazer, eu fiquei triste. Mas me ajudou a pensar, porque 5 quilos já não para alimentar bem, né? Mas eu fiquei assim, e se eu tivesse que depender desse pacote agora para comer? O que eu ia fazer? Muito boa a sua colocação, irmã. Então vamos lá. É por isso que eu tenho essa ideia da caixa. Por quê? Porque qual que é o grande problema dos alimentos ficarem nos seus recipientes naturais? O grande problema são roedores, animais, água, luz solar. Esse tipo de coisa é péssima para o alimento. Mas se ele estiver na garrafa e ficar na área com luz solar, ele vai estragar também, né? Então, não importa muito a embalagem, se você... Por quê? E você sabe o que vai acontecer se ele estiver na área, ou ele estiver pegando luz solar, mesmo que esteja dentro da garrafa, ele vai suar por causa do sol e vai mofar tudo. Então, ou seja, a organização, onde você guarda, é essencial. Não é só colocar dentro da garrafa ou deixar dentro da caixa. Aonde eu vou deixar a caixa? Isso é essencial. Então, tipo assim, eu tenho que deixar no lugar onde não tem luz solar direto batendo nele. Ou seja, que seja um lugar que não tenha mudanças climáticas muito grandes. Entende? Um lugar fresco, arejado, que não bata luz solar. É isso. Se eu puder deixar mais alto, melhor. Se eu não puder, deixa uma embaixo e vai colocando as outras em cima. Se um dia, por acaso, acontecer uma enchente, você perder a de baixo, você não perde as outras. Mas a ideia principal é que seja mais simples, irmãos. Que a gente não foque tanto nas técnicas avançadas, porque não é essa a necessidade que o parceiro está buscando que nós aprendamos. O que ele busca que nós aprendamos é o essencial. Então, o meu foco hoje principal é esse. Por exemplo, eu particularmente não armazeno esse tipo de óleo. Primeiro que eu não gosto muito, porque eu acredito que ele faz mal para o corpo. Mas tem muita gente que gosta, então eu comprei esse para trazer, tá, irmãos? Que eu não armazeno. Principalmente porque a durabilidade dele é de 6 meses somente. Então, não vale a pena. Se você quer armazenar gordura, coloca em azeite, que dura pelo menos 1 ano, dependendo da marca, até 1 ano e meio. Aqui, por exemplo. Aqui eu embalei ele para não estragar, mas isso é azeite. Então, tem azeite aqui, que a própria lata já tem a gordura também, que a lata de atum, por exemplo, já tem gordura também. E, para quem não sabe, banha é maravilhoso para armazenamento de longo prazo. E ela, além de proteger os alimentos, ela não estraga, dificilmente estraga, a não ser que você faça alguma coisa muito errada. Deixa eu ver. Ela não estraga e ela ajuda a conservar os alimentos. Então, se você puder armazenar banha, armazene. Outra coisa que, com relação à gordura, pasta de amendoim é incrível, dura muito. E para necessidades, inclusive os militares usam muito, porque além de ocupar pouco espaço, tem muitas gorduras boas e faz muito bem para o corpo. E vai suprir muito da sua falta de energia. Uma coisa que eu dou de conselho para as pessoas, quando for comprar lata de carne, principalmente, evitem aquelas com legumes. Por quê? O mercado tem o hábito de colocar muito legume porque isso não carne. Então,
Se o seu foco é armazenar carne, evite carne com legumes. Então, foque em almôndegas ou em carnes mesmo, e não carnes com legumes. Ah, é carne de panela com legumes. Esquece isso, porque só vai ser legumes. Se você quer armazenar legumes, você não quer comprar caro, com preço de carne e receber batata e cenoura, né? Entendeu? Então, foca em só carne. Isso é uma dica que eu acho que eu já passei por isso, tá? Armazenei lá um monte de carne com legumes, quando fui abrir só tinha legumes. Entendeu? Então, evite esse tipo de coisa. Se o seu foco é ter proteína, eu particularmente gosto mais da lentilha. Mas é bom ter uma carne, um peixe, é legal. Porque às vezes a gente não quer só suprir a necessidade de proteína. Às vezes a gente quer aproveitar um pouquinho também, né? Comer uma coisa que a gente gosta. Então, foque em carne enlatada e não em carne com legumes. Alguém tem mais alguma dúvida até aqui? Pode falar. Tem um botão aqui. Eu não preciso pegar. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. Primeiro, você só tampa a caixa e você coloca alguma coisa para não dar bicho dentro? Ou você só coloca o alimento assim, tampa e guarda? Então, geralmente... Deixa eu voltar aqui. Geralmente, o que eu faço? Eu gosto de colocar umas canelas de pau dentro, gosto de colocar e fecho. E como eu coloco outra caixa em cima, ela já veda. O peso da outra já vai vedando. Mas então aqui, por exemplo, essa caixa eu vou ter para dar para 3 meses. Eu vou fazer uma caixa. Você acha que seria legal eu dar uma vedada além ou então, só tampar? Você pode. Eu, particularmente, não sei se vocês perceberam aqui, eu não gosto da fita crepe. Porque, para mim, ela não veda tão legal. Eu vejo pessoas que colocam parafina, coisa de vela, né, e tal. Também dá, mas eu, particularmente, prefiro fita isolante. Veda muito melhor, na minha opinião, e nunca tive problema vedando assim. Então, eu prefiro a fita isolante, que ela fecha bem, ela não passa mais nada. Então, se você puder passar fita isolante, seria legal. Mas, se você colocar uma coisa pesada em cima, já é suficiente. Entendeu? Já é suficiente. Não, por exemplo, você pode colocar algumas garrafas d'água, já que você vai armazenar água também. Coloca umas garrafas d'água em cima. Se bem que algum animal vai conseguir entrar. E se o seu alimento está protegido. A coisa mais importante é colocar uma então, falando qual que é o vencimento do alimento que vai vencer antes. Então, vamos supor, sei lá, a massa de bolo vai vencer antes. Então, eu coloco o vencimento dela. Eu já sei que eu tenho que começar a usar essa caixa até aquela data. Entendeu? Então, eu particularmente gosto assim. Mas, deixa eu só ver. Irmão, pode falar. Só que tem que comprar fita isolante 3M ou Scott, né? Porque se comprar na lojinha de 99 não vai vedar nada. Tem que ter uma fita de boa qualidade, porque tem umas fitas que elas soltam muito fácil. Pode falar? Ô Marcos, eu percebi que os enlatados são excelentes para armazenar que estão a validade boa. Mas a gente sabe que em alguns casos tem alguns enlatados que a embalagem ainda se enferruja com o tempo. Tem algum problema de afetar o alimento? Então, geralmente elas enferrujam. Isso é uma pergunta legal. Geralmente elas enferrujam por causa da umidade do ar. Então, isso é uma coisa que eu ia até falar para vocês hoje. Num dia como hoje, eu não faria esse tipo de trabalho nunca. Eu estou aqui para fazer o treinamento com vocês, mas eu não faria. Por quê? Porque a umidade do ar pode diminuir o tempo de vida útil do seu alimento. Então, por exemplo, eu particularmente, se eu tenho necessidade de fazer nesse dia que está úmido, o que eu faria? Eu colocaria o arroz dentro numa panela, numa assadeira, e deixaria o forno lá nos 180 graus por alguns minutinhos, e depois deixaria o arroz lá por uns 4, 5 minutinhos, para secar bem, para só depois armazenar. Deixar esfriar ele e depois armazenar. Por quê? Porque a umidade do ar, ela também atrapalha
a durabilidade do seu alimento. Então, os grãos, por exemplo, o ideal é que se você for armazenar eles assim, em garrafa PET, não faça em dia como hoje. Dias como hoje não é o dia para fazer isso. Por quê? Porque é um dia que está úmido, está muito úmido. Então, por mais que você não perceba, mas o ar, a umidade do ar, ela existe. Então, hoje a umidade está mais alta. E por ela estar mais alta, ela vai diminuir a vida útil do seu alimento. Outra coisa interessante é que, lembra que eu falei que eu tenho um amigo que abriu o arroz dele há quase 11 anos atrás, que ele fez, e está perfeito, e ele fez, está fazendo a casa dele normal? Você sabe o que ele fez para... Qual que foi a técnica que ele usou? Se ele colocou alho, louro, ele não colocou nada. Só arroz. Entende o que eu estou falando, irmãos? Os grãos, eles têm uma durabilidade muito alta. Então, muitas vezes, a gente coloca para ajudar a evitar aqueles animais que eu falei. Mas, por exemplo, no caso dele, o que ele fez? Ele fez uma boa limpeza da garrafa antes, que é essencial. Eu, particularmente, quando vou lavar uma garrafa, eu coloco detergente, lavo ela bem, de forma uma espuma tremenda, então enxago várias e várias vezes. É trabalhoso, tá? Depois eu deixo ela secar um pouquinho para escorrer um pouco a água. Depois que ela escorreu, eu vejo que ela tem muito poucas gotas, eu coloco álcool. Eu prefiro 70 a 90, mas é muito difícil de achar hoje em dia. Se você não achar, vai pedir 46 mesmo. Mas quanto maior, melhor, tá? E tem que ser um líquido, não pode ser gel. Líquido, chacoalha bem, porque ele vai ajudar a tirar a água de dentro. Depois, você joga tudo fora, seca muito bem, coloca no sol por um tempo. Ele vai escorrer, secar. Não pode deixar muito tempo também, tipo uma semana, porque se você fizer isso, a probabilidade de entrar algum bicho e contaminar a garrafa que você higienizou é enorme. Então, deixa lá por um dia, secando, secou bem, tampa e guarda. E faz o mesmo processo com a tampa, tá? Ô, Marcos, e aquelas máquinas seladoras, você recomenda? Recomendo também, é maravilhosa, mas é aquilo que eu falei. A higienização do processo é essencial. Então, se você for selar, é essencial. Eu, hoje em dia, por exemplo, se eu for fazer para períodos maiores, eu prefiro utilizar isso aqui, ó. Só um minuto. Isso aqui, ele tira o oxigênio de dentro da garrafa. Então, se você tem a condição de usar isso para armazenamento de longo prazo, utilize. Esse é sensacional. Ele vai fazer com que o seu arroz dure 30 anos tranquilamente. Seu macarrão dure 30 anos tranquilamente. Sim, ele vai durar bastante? Vai. Mas o que eu estou querendo dizer? O essencial está no processo. A gente compra no templo, nas lojas do templo? Compra no templo, naquele site da igreja. Esse aqui, por exemplo, eu comprei no site. Eles me entregaram. Então, tipo assim, mas tem outros lugares para você comprar também na internet, no Amazon, dá para você comprar em outros lugares. Mas mais barato é na loja da igreja. Você é de distribuição. Irmão, só lembrando que depois que você abre o pacote... Exato, você tem que lacrar de novo se sobrar. Vamos supor, senão você perde, exato. Isso aqui, ele não pode ter contato com o ar por períodos muito grandes. Então, vamos supor, se você tem a seladora e você abre o pacote, logo em seguida, depois de utilizar, vamos supor que eu não usei tudo, eu usei só uma parte, eu tenho que selar novamente. Porque senão esses que ficaram aqui, eles vão estragar, não vai poder mais. Eles vão estar lá, mas não vão ter função nenhuma para poder usar. Então, eu preciso selar eles novamente. E isso que a irmã lembrou é essencial. Porque senão estragou. E... Deixa eu ver. Mais alguma pergunta, irmãos, até aqui? Quem quer fazer pergunta? Não tenho a mínima ideia, irmã.
Um pozinho de oxigênio. Eu posso pesquisar depois. Sabe aquele sachezinho que vem em remédio? É o mesmo. É o mesmo. Estragar aqueles produtos naturais que vocês colocam em remédio? É isso aí. É isso aqui. Você coloca. Muita gente. Sachês absorvedores de oxigênio. Exatamente. Tem um negócio de base. O nome feio é isso aí. Uma coisa interessante é que muitas pessoas têm já devem ter visto aquele método que é colocar um papel de alumínio, um algodão com álcool e tacar fogo. Esse método eu já usei também, tá, irmãos? Mas, sinceramente, ele até ajuda um pouco, mas ele não tira totalmente o ar, tá? E ele vai apagar antes de tirar totalmente o ar de dentro. Então, o ideal é esse tipo de sargento, que ele vai ficar lá dentro tirando e vai acabar com o oxigênio lá dentro. Então, esse é o ideal para períodos longos. Mas o que, apesar dessas técnicas de estudo ser importante, o foco que eu acho mais importante e que os líderes, a primeira presidência fala para nós, é o essencial, é os 3 a 6 meses. Se nós conseguirmos fazer isso, já estamos muito além do que a maioria da humanidade, tá? Então, tipo assim, isso é algo que é interessante, porque por muito tempo a humanidade ela teve o hábito de armazenar, assim como vários animais têm. Tem vários animais que armazenam alimentos. Por exemplo, o mel é o armazenamento das abelhas. A gente aproveita ele, mas é o armazenamento delas. Nós, como humanos, sempre tivemos esse hábito, porque antigamente a gente tinha geladeira, né? Mas daí surgiu a geladeira, o iFood e outras coisas, o telefone, entrega rápida, e a gente começou a abandonar os hábitos que eram essenciais para a nossa sobrevivência, como o armazenamento de alimentos. E como a gente foi abandonando esses hábitos, a gente acabou perdendo conhecimentos que nós já tínhamos como seres humanos. Por exemplo, o açúcar, o sal, o mel, a banha, o que eles têm de comum? O principal que eles têm em comum é que todos eles são conservantes naturais, exatamente. Então, o que eu preciso fazer para o açúcar durar 100 anos? Praticamente nada, irmãos. Ele vai durar. É por isso que a sua avó, sua bisavó, toda vez que sobrava muita fruta, ela fazia geleia. Por quê? Porque o açúcar ia fazer a fruta durar. Entende? Então, tipo assim, nós tínhamos esse hábito e esse conhecimento que os antigos, os nossos avós, nossos bisavós faziam. Só que com a invenção da geladeira, da iFood e tudo mais, das comodidades, a gente começou a achar muito mais fácil só pedir que eu estou com vontade. E aí o que começou a acontecer? A gente parou de armazenar alimentos em nossa casa. E no momento de crise, nós talvez passamos dificuldade. Por quê? Porque não temos o alimento que era para nós termos em casa, que era um hábito natural da humanidade. Mas nós deixamos de lado por causa das facilidades da vida moderna. Na nossa vida atual, tem muito mais facilidades. Estou com uma vontade diferente, entro no aplicativo, já peço, ou vou no mercado, compro, ou vou no restaurante, compro. Mas numa situação de crise, essas coisas não vão ter. E aí você vai fazer o quê? Então, por isso é essencial que nós não precisamos ser como aqueles sobrevivencialistas loucos que vão lá e fazem bunker, cheio de coisas. Não é isso que a igreja está pedindo para a gente. O que a igreja está pedindo é um abasamento essencial. 3 a 6 meses. E isso, com a própria durabilidade dos alimentos, você já consegue, irmãos. Então, não é tão difícil. Levanta aqui quem ainda acha que é difícil fazer 6 meses. Tá vendo? Ninguém acha que é difícil. A coisa mais difícil, na minha opinião, é a questão da organização e o dinheiro, né? Porque hoje em dia, para muitos, mal sobra para comprar o que é essencial, ainda mais para comprar mais. Mas o que eu sempre digo, se você começar a fazer na sua vida um sacrifício inicial por alguns meses
de abandonar aquelas coisas que não são tão essenciais, vai sobrar o suficiente para você armazenar o essencial. Vai. É uma pizza a menos que você pede, uma bolacha que é muito mais cara do que um pacote de arroz. Em vez de você comprar tantas bolachas, compra um pacote de arroz e armazena. Em vez de comprar coisas que não são tão, vamos dizer assim, saudáveis e mais baratas, corte um pouco os supérfluos e foque no essencial. Quando você já fez os 3 meses, 6 meses, aí você volta para aquela sua alimentação comum, porque você já tem a reserva. Tem na Barra do Rio. Ele uma vez ele falou, quando a gente for fazer a medida do dia, né, do almoço, pega o arroz, 2 copos, 3 copos, tira uma colher, coloca no recipiente. No outro dia, tira outra colher. No final do mês, vai ter um bom tanto para poder armazenar. É uma sugestão, eu sempre gostei dessa sugestão dele. É uma sugestão. Não, dificilmente vai dar certo, tá, irmão? Porque com o tempo, se você não trocar em outro lugar, ele vai acabar estragando. Mas tipo assim, eu particularmente prefiro, quando você for fazer uma compra, compra um pacote a mais do que você precisa por mês. Vamos esperar, eu preciso de, sei lá, eu e a minha esposa, por exemplo, 2 pacotes de arroz é mais do que o suficiente para nós. Então compra 3. Então você já comprou metade do que você vai precisar para o próximo mês para reserva. Então você não precisa fazer reserva do mês seguinte de uma vez. Você pode fazer metade desse mês, ou pode dividir em 3 meses. O importante é que depois de 3 meses você fez um mês a mais. Aí, mais 3 meses, você fez outro mês a mais. Ou seja, depois de um ano, você já tem 4 caixas dessas prontas. Ou seja, daqui a um ano você já tem armazenamento para 4 meses. Você já cumpriu o essencial. Mas o foco é só alimento? Não, o foco é água também, uma reserva de dinheiro. Mas o principal hoje que eu quero conversar com os irmãos é sobre o armazenamento de alimentos. Pode falar, irmã, a pergunta? Irmão, quanto cabe na garrafa de 2 litros de arroz? Então, geralmente, um pacote de 5 quilos, você vai precisar de 2,5 garrafas. Então, mais ou menos, vai uns 2 quilos em cada garrafa. Certo. Aproximadamente. Talvez um pouquinho mais. Mas isso, se você bater bastante, tá vendo? Tem uma pedra, né? Certo. Tem que estar bem firme. Aí vai mais ou menos isso, uns 2 quilos e pouco, cada garrafa. Então, Também pode, só que... Pode falar, né? Tem, mas aí é aquele processo. Você tem que fazer o molho, tampar, colocar lá na panela para deixar ferver, fechar e deixar esfriar e guardar, como se fosse uma conserva. É o mesmo processo da conserva. Aí você consegue. Entendeu? Tem como armazenar. Tem como armazenar praticamente tudo, irmãos. Você pode, existem técnicas hoje em dia para você armazenar frango. Hoje em dia não, né? Nossos avós, os avós sabiam, mas a gente acabou esquecendo com o tempo. Sobre a garrafa, né, irmã? De vidro. Você pode, por exemplo, lá na minha casa, eu tenho garrafas de vidro com arroz, eu tenho garrafas de vidro com macarrão. Eu tenho, por exemplo, aquelas garrafas d'água, sabe aquelas grandes, com alimento. Por exemplo, você pode armazenar, já viu aqueles tonéis grandes assim? Se você tem uma família muito grande, você pode armazenar num tonel o arroz. Não tem problema. O segredo é, quando você for pegar o vasilhame, para isso, preste atenção se esse vasilhame é de alimento. Primeira coisa. Porque se ele é de alimento, é certeza que ele é livre de BPA. Vamos supor, garrafas de refrigerante, quando a gente pega, por quê? Porque ela é livre de BPA. Agora, por exemplo, uma garrafa de água sanitária, ela não é. Por quê? Porque ela não precisa. Ninguém vai beber água sanitária, a não ser que não esteja tão bem mentalmente, né? Então, tipo assim, existem algumas regras básicas. Só use garrafas ou recipientes de alimento para fazer. Então, vamos supor,
Tem tonel que dá para armazenar arroz? Dá. Só que aqueles tonéis tem que ser um tonel, por exemplo, que carregou algum alimento. Por exemplo, azeitona, que tem vários tonéis de azeitona. Esse você pode comprar, lavar, higienizar corretamente e armazenar comida nele. Se você precisa de uma comida para uma quantidade grande de pessoas. Agora, se for para... Só finalizar, já deixa. Se for para uma família pequena, igual a minha, por exemplo, uma garrafa dessa já é maravilhoso. Por quê? Por que garrafas menores são melhor? Porque toda vez que você abriu a garrafa, de certa forma, você expôs o alimento aos intempéries. Então, se você está com um recipiente muito grande e você expôs ele, a probabilidade de, antes de você terminar ele estragar é enorme. Então, evite vasilhames muito grandes se você não tem uma família muito grande. Agora, se você tem uma família pequena, vasilhames pequenos é o melhor. Então, tem roedores com dentes fortes. Aí, se esses roedores forem, tipo, roerem uma raça ou qualquer coisa que estiver com armazenamento. Então, se chegou ao alimento, você tem que jogar fora, não tem o que fazer. Agora, mas é muito difícil acontecer esse tipo de caso, porque eu acho que, a não ser num apocalipse, que os animais fiquem muito vorazes para eles fazerem isso, porque geralmente os animais, eles querem o mais fácil possível. É que nem aqueles bandidinhos de oportunistas, né? Se ele vê a sua casa, tem câmera, tem cerca elétrica, ele fala, nem vou, isso daí dá trabalho. Os roedores, os animais, eles geralmente são assim também. Eles querem o maior número possível com o menor esforço possível. Então, eles dificilmente vão ter um trabalho tão grande de destruir tudo e tal, a não ser que seja, isso que eu falei, um apocalipse da vida, aí pode até ser que os roedores comecem a fazer esse tipo de coisa. Mas é muito raro, é muito difícil. Tá, já estou terminando. Então é isso, irmãos. Então é isso, irmãos. Eu queria, antes de finalizar, contar para vocês um pouco da minha experiência com relação a estar preparado em momentos de dificuldade. Alguns irmãos aqui que conhecem a minha história sabem que eu venho de uma família muito humilde. E achei que talvez por isso eu sempre tive muita vontade, desejo de ter uma segurança maior, de ter armazenamento, e talvez isso por causa das dificuldades familiares, principalmente na infância. E eu sei que nem todo mundo teve as mesmas experiências que eu, e não é esse o foco. Mas o que eu quero dizer é, esse hábito, essa instrução que o Evangelho dá para a gente, já me ajudou diversas vezes em minha esposa. Por exemplo, durante o Covid, eu fiquei quase um ano sem trabalhar, e depois quase um ano internado. Então nós ficamos praticamente e nesse um ano que eu fiquei internado, ela ficou esse um ano inteiro comigo lá no hospital. Então nós ficamos praticamente 2 anos sem trabalhar os dois. E foi o armazenamento que nos ajudou, foi essencial. Nós não precisávamos gastar com nada. Nós tínhamos tudo. Então, eu sei o quanto isso faz diferença. Depois do Covid, de tudo que aconteceu, eu vou contar outra coisa, por exemplo, às vezes você não espera que aconteça algo grave. Mas, por exemplo, há alguns anos atrás, vocês lembram que o pacote de arroz tinha ido para quase R$50? Eu e ela não comprávamos nunca arroz. Porque estava tão caro. Então, por exemplo, vocês evitam a inflação daquele alimento. Então, por exemplo, todas as vezes a gente ia no mercado, o arroz estava acima de R$30, a gente não comprava. A gente só consumia o que a gente tinha em casa, a gente tinha muito. Então a gente foi consumindo o nosso. Quando abaixou, a gente começou a comprar. Então, esse tipo, muitas vezes a gente pensa, quando está fazendo armazenamento, que a gente só está fazendo armazenamento para um momento de desastre ou algo do tipo, mas não é. Pode ser por uma demissão, um desemprego, pode ser por uma doença, pode ser por uma inflação de alimentos, por exemplo, como foi esse caso que eu falei, do arroz ter subido tanto. Então, tudo isso
pode, o armazenamento, ele pode ajudar a sua família a superar uma dificuldade. E eu presto meu testemunho, irmãos, que o fato de você estar preparado, faz com que as provações sejam muito mais fáceis de suportar. Porque uma coisa é você ter a necessidade e não ter para onde correr. Outra coisa é você ter a necessidade e você saber, não, está tranquilo. É totalmente diferente. Então, por mais que muitas vezes a gente acha que dá trabalho, que é difícil, que não vale a pena fazer, não acredito que vai ter nada. Pensa no que é uma orientação dos apóstolos do Senhor. É uma orientação da primeira presidência. Então, se nós estivermos preparados, vai ser muito mais fácil as provações. E detalhe, se, por exemplo, essa provação pode não ser sua. Pode ser de um sobrinho, pode ser de um tio, pode ser da sua mãe. Seus pais podem ficar desempregados ou podem sofrer alguma lesão. E você pode ajudar eles com o que você tem sobrando. Que você tem reservado. Então, tudo isso faz diferença tremenda nas nossas vidas. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre mais, depois vocês podem vir, dar uma olhada na minha caixa, ver curiosidades que tem. Mas, irmãos, para encerrar, dentro do aplicativo da igreja, lá no Biblioteca Sud, eu não sei se vocês já viram essa página aqui. Não sei se dá para ver que todo mundo vê. Tem uma página, deixa eu voltar. Lá em armazenamento de alimentos e água. Deixa eu voltar mais um. Ó, quando você entra lá na biblioteca, você vai em cuidar dos necessitados. Depois, em recursos de preparação material. E depois, em armazenamento de alimentos e água. Aqui, existe um material incrível sobre armazenamento. Incrível. A igreja separou informações essenciais que vai ajudar todos os irmãos a fazerem isso de 3 a 6 meses tranquilamente. Porque ela inclusive, coloca aqui, por exemplo, a durabilidade dos alimentos armazenados corretamente. Então, tipo assim, ela coloca, por exemplo, dados como quantidade de proteína que você precisa, tudo. Então, todo o material está aqui. É simples, ao nosso alcance. Só que muitas pessoas nem sabem que está o material aqui. Então, a ideia hoje é que a gente comece o básico, o essencial. E, no futuro, depois que todo mundo tiver os 3 meses, pelo menos, a gente faz focado em 2 anos, 3 anos, 10 anos. Porque o essencial é o mais importante neste momento. Pode fazer. Também se aqui no mercado tem produtos a baixo preço. Quem já trabalha no mercado sabe que isso é por estoque. Do armazenamento eles tiram os que estão mais próximos a vencer. A gente pode aproveitar esses produtos para armazenar ou não? Depende, irmã. Depende do produto. O arroz, por exemplo. Às vezes eu já comprei, né? Porque estava barato. Especialmente a marca de Pateco, né? Ele tem classe 1 e classe 2. E aí ele vinha com bichinhos. Então, irmã, é isso que eu estou falando. Se você comprar esse arroz e fizer uma limpeza correta dele, tirar esses bichinhos, a maioria, e principalmente colocar eles nos 5 minutos no forno, você pode armazenar depois, porque você matou tudo que tinha lá. Entendeu? Agora, se você não fizer nesse processo, a probabilidade é que ele não vai durar muito armazenado. E o alho com a casca também tira os bichinhos. Você deixa espalhado o arroz? Então, ajuda a tirar também. Mas é aquilo, o alho, ele ajuda a tirar principalmente quando está dentro da caixa, porque ele ajuda a matar. Mas quando já está lá dentro, é complicado, porque a probabilidade deles conseguirem, principalmente se você não usar isso aqui para tirar o oxigênio,
é enorme deles conseguirem viver por um bom tempo e estragarem muito o seu alimento. Então, tipo assim, se você usar isso aqui, pode ser que dure mais. Por quê? Porque ele vai tirar o oxigênio e os bichos automaticamente vão morrer, né? Porque se é oxigênio, eles não vivem também. Mas se você não fizer assim, a probabilidade é muito grande. Só que é mais arriscado. Eu, particularmente, se você tiver como, o que eu costumo fazer quando eu estou fazendo meu armazenamento? Eu vou no Atacadão, ou em qualquer outro mercado de atacados, que aqui tem muitos, aqui em Bauru, e compro em promoção. E, geralmente, os pacotes acabaram de ser produzidos. Então, a validade está altíssima, você está pagando um preço baixo, você comprou muito. Então, você já montou várias caixas dessa forma. Entendeu? Eu, particularmente, faço isso. Compro em caixa fechada, por exemplo, e aí já tenho, por exemplo, eu tinha, agora, hoje em dia menos, mas eu tinha muito hábito de ir no atacado e comprar caixas de atum, com várias latas de sardinha, de atum, porque isso era muito mais barato quando você comprava em atacado e principalmente em promoção, né? E direto tem promoção disso. Então, isso faz uma diferença enorme no seu armazenamento. Basicamente é isso que eu gostaria de deixar hoje com os irmãos. Pode fazer. Eu adorei a ideia da caixa e será que ajudaria se de repente colocasse algum desse ou não tem necessidade desse sachê? Então, e fechar a tampa? Não tem necessidade. Por quê? Porque provavelmente você não vai conseguir vedar ela totalmente a ponto de não sair o oxigênio de dentro ou não entrar. Mas esse não é o seu foco. O foco do correto é... Por que eu coloco canela? Eu coloco umas canelas, uns pós de canela dentro, às vezes coloco um pouco de cravo da Índia dentro, mas por quê? Porque o cheiro afasta a maioria dos insetos. Esse é o ponto. Então, o fato de você ter colocado isso faz com que afaste, entendeu? Mas a questão de oxigênio, por exemplo, nesse caso aqui, é oxigênio. Dificilmente você vai conseguir controlar o oxigênio dentro da caixa. Então, eu não vejo muita lógica de usar isso. Mas o que é essencial, irmãos, é você tentar cumprir aqueles 3 pontos: carboidrato, proteína e gordura. Quando for montar a sua caixa, tenta cobrir isso. Eu posso colocar algo mais? Pode colocar uma massa de bolo. Eu, por exemplo, gosto muito de whey, eu e a minha esposa. Por quê? Porque ele tem muita proteína. Agora, se você tem problema com gordura de leite, com lactose, você não vai poder usar isso. Você vai ter que usar aquele suplementação de proteína vegetal. Então, que também existe. Dá para pôr dentro da caixa. É um pouco mais caro, mas vale a pena também. O fundamental é que você compra aquilo ali. A quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína e a quantidade de gordura. E, essencial, a quantidade de água também. Se você tiver isso para os próximos 3 e 6 meses, você está dentro do que a igreja orienta a gente, do que é incentivado que nós façamos. Agora, se você se apaixonou pelo tema e quer fazer mais, maravilha. Estamos aqui para ajudar. Irmã? O interessante é que sejam caixas pretas, né? Não a branca que passa luz. Isso é legal. Pode até ser a branca, mas tem que ser num lugar escuro. Entendeu? Se for a branca, um lugar escuro. A branca é mais comum você ver elas livres de BPA. As pretas, nem sempre você acha livre de BPA. Por isso, quando for comprar a caixa, leia está lá, livre de BPA. Porque são caixas que você pode armazenar alimentos sem problema nenhum. Principalmente porque o arroz. Alguns grãos, como o arroz, o açúcar, eles duram muito. Mas por que muitas vezes eles acabam estragando? Porque, por mais que vocês não percebam, irmãos, ele vem todo furadinho. Entendeu? Com furinhos pequenos. Então, é natural que ele tenha contato com o oxigênio de fora. É natural. Diferente, por exemplo, desses produtos aqui. Eles não podem ter contato nenhum com o oxigênio. As latas, eles não têm contato nenhum. Então, quando você armazena dentro da caixa, você tem que imaginar que esses produtos que são automaticamente furadinhos, como o arroz, o açúcar, eles vão ter contato. Então, por mais que você pense que não, a caixa tem BPA, não é correto. Evite caixa com BPA, não faça.
caixa com PPA, por quê? Porque a probabilidade de ela te fazer um mal a longo prazo é enorme. Então, mas, irmãos, uma caixa dessa aqui, ó, hoje em dia você paga acho que R$ 35 na Amazon. 40, 35. Então não é tão caro uma caixa. Se você comprar de kit, então, várias caixas, vai até mais barato. Então não é tão difícil. E você consegue fazer um armazenamento de uma maneira mais fácil, mais rápida, com menos trabalho. Então, para alguém que trabalha muito, agilidade e facilidade é algo essencial. Então, foque nisso. Eu quero prestar meu testemunho. Então, o feijão é melhor fazer em garrafas mais escuras. Mas como eu disse antes, irmãos, feijão, acima de 6 meses, eles endurecem muito. Então, se você for armazenar, armazena ele no saquinho mesmo. Porque acima de 6 meses vai ser muito difícil comer. Porque vai ficar tão duro, que você vai gastar tanto de gás para poder cozinhar isso aí, é melhor evitar. Eu, particularmente, não gosto tanto de ervilha, de lentilha e ervilha, mas eu armazeno mais lentilha e ervilha por causa da proteína e para evitar o feijão. Então, no meu armazenamento, particularmente, eu tenho pouquíssimo feijão. Por quê? Por causa disso, porque o feijão, ele endurece muito fácil. E apesar de durar muito tempo, durar 20 anos armazenado, depois o trabalho para fazer, outra dica importante que eu lembrei agora. Se você for armazenar açúcar, não armazene o refinado. Armazene sempre o cristal. Por quê? Porque o refinado, ele vira uma pedra. Ele vira uma pedra. Então, depois, você vai ter que usar um ralador para aquela rapadura, porque não tem como usar. Entendeu? É terrível. Então, principalmente se você for colocar numa garrafa. Depois ninguém tira lá de dentro. É impressionante. Você conhece o procedimento do feijão cozido nos vidros? Sim. Por exemplo, essa é uma técnica boa. Se você quer fazer feijão, cozinha ele já no vidro, já guarda ele cozido. Como se fosse uma conserva, por exemplo. Entendeu? Aí você guarda ele pronto. Aí sim, você vai ter feijão suficiente e guardado. Mas essa técnica de pôr na garrafa do feijão, eu particularmente não gosto. Tem gente que faz, mas eu particularmente não gosto, porque o último que eu fiz, basicamente foi assim, irmão. Depois de 7 meses, eu tirei ele, deixei uns 3 dias de molho e ficou umas 2 horas cozinhando e ainda estava duro. Entendeu? Então, tipo assim, eu evito. Tá? Acima de 7 meses, então é melhor guardar no saquinho mesmo. Dá para congelar os prontos também. Tá. Tem várias técnicas, irmão. Se a gente for falar tudo, a gente vai ficar anos aqui falando. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: foquem no essencial. Foquem no essencial. Eu presto meu testemunho a vocês de que os profetas, eles não estão incentivando a gente a fazer isso à toa. Existe um motivo. A gente não sabe, na nossa região, se vai ser um desastre, uma calamidade, se vai ser um desemprego, se vai ser uma inflação. A gente não sabe o que é. Mas não cabe a nós, assim como na parábola das 10 virgens, não cabia a elas saber o que ia acontecer. Cabia a elas a estarem preparadas. É isso que o Pai Celestial pede de nós. Que nós estejamos preparados. Que esses 3 a 6 meses não é tão difícil assim. E é esse meu testemunho e eu quero que eu deixo com vocês hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós gostaríamos de agradecer o Marcos por essa brilhante explanação, né? E devido às próprias orientações que ele já passou, eu sei que eu trouxe, vocês também trouxeram alimentos, né, embalagem para a gente tá fazendo. Então, a gente gostaria de estar propondo para vocês, a gente disponibiliza nos grupos as técnicas do armazenamento, que realmente são simples, com alho, com o louro, né, a canela,
E o dia, né, a gente também não dava para prever que fôssemos ter um dia assim, com essa umidade. Eu desconhecia dessa informação, né, que ele veio acrescentar essa informação para todos nós. E, então, a gente gostaria de estar trazendo essa proposta para vocês. A irmã Raquel e a Bia também vai estar falando um pouquinho, tá? E aí para daí a gente encerrar e passar para o nosso lanche. Faz acompanhamento. Aí deu certo, vamos partir para 6. Deu certo, 6. Vamos fazer toda semana para 6 e vamos continuar fazendo de novo. 2 anos. Tá certo, então. Irmãs, em nome da presidência da Sociedade de Socorro, da Estaca Bauru Brasil, nós queremos agradecer. Já a Bia vai falar pela Jardim Santana, tá bom? Nós gostaríamos de agradecer a vocês que estão aqui presentes, vocês que vieram, trouxeram material, que faz quase 60 dias que nós estamos colocando no grupo. Participe do armazenamento, as garrafas, eu sei de todo o trabalho, minha sacola está cheinha, mas olha só, o tempo mudou. E nós estamos com uma pessoa tão especial, que é o irmão Marcos, especialista. Tá? E o irmão Marcos, ele foi uma bênção na nossa vida. Tá? Foi uma inspiração, assim, realmente do Pai Celestial. Nós encontramos o irmão Marcos para ajudar. E a gente descobriu tantas habilidades, né? Tanto conhecimento que ele tem. E esse é o primeiro encontro, ele não vai parar aqui. Nós vamos continuar. Podemos contar com você, Marcos? Ele está prontinho para nos ajudar, tá bom? Então, nós agradecemos, irmãs, e pedimos desculpa, tá bom? Nós vamos voltar com as nossas garrafas vazias, mas nós podemos fazer em casa. E a gente vai disponibilizar nos grupos algumas técnicas que o irmão Marcos vai passar para nós, tá bom? E vamos trabalhar em cima dos 3 meses, depois 6, tá bom? E não vai ficar por isso, tá bom? Nós agradecemos de coração, irmãs. E eu peço meu testemunho, que realmente, olha que coisa gostosa, que tarde maravilhosa nós passamos aqui hoje. Aprendendo técnicas, aprendendo coisas tão importantes para a nossa vida, para a vida da nossa família. E agora eu vou passar o tempo para a Bia, tá bom? Ela vai falar aí para meus irmãos da Estaca Bauru Brasil Jardim Santana. Olha que legal. Bom, alguém já me conhece, né? Agora eu sou presidente da Estaca Santana. E quero agradecer a participação das pessoas que vieram de longe. Quero agradecer a participação de quem se esforçou e agradecer os ensinamentos do professor Marcos, né, que é um professor mesmo, questão de armazenamento e sobrevivência. Mas, se vocês estão bravos comigo, eu vou na aula de vocês, a gente faz pessoalmente, tá? A gente faz na prática. Bom, meninas? Então, agora nós vamos tomar um lanchinho. Obrigado por tudo. Nossa, irmãs, só um minutinho aqui. Nós esquecemos das irmãs que estão online. Nós queremos agradecer todas as irmãs que também assistiram online, que não puderam estar aqui presente. A gente está muito feliz por isso, tá bom? Nós queremos agradecer também o Gabriel, né, que disponibilizou aí, né, o tempo dele para estar aqui com a gente, a parte de transmissão, gravando, né? Então foi bem especial também. E o irmão Luiz Henrique, que eu acho que está ali fora, que preparou para nós o papel. Então, a gente gostaria de agradecer o sacerdócio que esteve do nosso lado e os irmãos que estão aqui hoje também. Tá? Olha lá, todos. Nós agradecemos aí o apoio do sacerdócio, tá bom?
E, ó, no finalzinho, a gente tem uma lembrancinha aí para os 3 irmãos que ajudaram a gente. O irmão Marcos Laurindo, o Luiz e o Gabriel. Já a gente já vai passar. Irmã, se vocês tiverem curiosidade, como eu tive, de ver direitinho o que o Marcos coloca na caixa, tá? Podem vir olhar aqui a caixa dele, a gente vai poder tirar, né, muitas ideias, de acordo, lógico, né, com o que a nossa família gosta de consumir, mas vai ser muito bom. Lembrando, nós já fizemos, né, atividade de armazenamento, acho que há uns 2 anos atrás, tivemos as técnicas com frutas, no armazenamento móvel, né? Então, algumas de vocês devem se lembrar das técnicas de carne, do feijão. Então, a gente tem realmente muita coisa ainda, dependendo né, do interesse de vocês, tem muita coisa que a gente pode estar disponibilizando, sim. Tá? Mais uma vez, agradecendo a todos que estão aqui presentes, as irmãs que estão assistindo. Isso. E uma irmãzinha, a irmã Meli, que desde o começo prontificou de estar contribuindo com a organização do nosso lanche na mesa. Muito obrigada, viu? Você se dispôs a fazer isso e está sendo muito bom para nós. Nós gostaríamos de, então, encerrar e vamos convidar a irmã Cibele Camila, de Jaú, que vai oferecer a última oração e já abençoar o nosso alimento, o nosso lanche. Nosso querido e amado Deus, nós somos imensamente gratos, Senhor, por estar aqui nessa tarde, com essa oportunidade onde podemos aprender muitas coisas novas, Senhor. Nos ajude a levar todas essas informações para os nossos lares, para que esse desejo de armazenar cresça em nós, Pai, para que possamos ser obedientes, Senhor, da Tua palavra. Pai Celestial, pedimos, Senhor, que abençoe esse alimento que vamos comer, que ele possa nutrir os nossos corpos e que possamos sair daqui edificados, Pai. Te pedimos todas essas coisas e somos gratos por esse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Raquel, vai tirar uma foto? Vamos tirar uma foto. E também, irmãs, como sugestão, conforme nós formos fazendo a nossa